Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Você está à vontade, você pode sentar, ficar em pé. Só não vamos perder isso. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Uma vez eu li uma frase que diz o seguinte: se faz muito tempo que não te chamam de louco, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa de errado. Moisés passou pela situação mais difícil da vida dele. Você pode falar assim para mim, Tiger, na verdade a dificuldade que Moisés teve foi muito mais tirar o povo lá do Egito. Aqui está tranquilo, uma experiência maravilhosa, ver uma árvore, uma sarça, um arbusto pegar fogo, não se consome, ele ouve a voz de Deus, que é algo muito de impressionante, ou de uma pressão de vida. Moisés passou aqui, parece que não é isso que o texto diz, você pode falar isso para mim, mas a verdade aqui é o cerne da vida de Moisés, desde que a sua mãe deixou ele num cesto, jogou ele no rio, e ela não sabia o que iria acontecer com a vida de Moisés. E naquele tempo, o faraó dá um decreto que todos os meninos, todas as crianças nascidas deveriam morrer. É óbvio, a mãe de Moisés, completamente temente a Deus, não faz essa lei, esse decreto ser verdade na família dela. Pega Moisés, coloca num cesto, a maioria conhece essa história. Moisés vai diante do rio, e a própria filha de Faraó o encontra enquanto ela estava se banhando nas águas. O que é impressionante que acontece, as atitudes de Deus para a vida de Moisés, que parece uma loucura, parece que Deus dá risada diante de problemas, parece que Deus, ele vê umas situações tão difíceis, de perigo de morte, para o nenê se afogar, morrer, como uma situação muito fácil. E sabe o que acontece? A filha de Faraó vai buscar uma mulher que possa amamentar esta criança. E a Bíblia diz que ela encontra a própria mãe de Moisés. Isso não é coincidência. Não é que ela estava na esquina e ela achou alguém. Deus tinha um propósito. Quero dizer para você que você não é diferente de Moisés. Épocas diferentes, concordo. Tecnologia muito mais avançada na sua época, concordo 1000 vezes. A gente não precisava nem falar sobre isso, dessas comparações que nós poderíamos falar sobre a nossa vida, a nossa geração, a vida de Moisés e a sua geração, é óbvio. Mas o propósito e o Deus que estava ali e que está aqui é o mesmo. As vontades que Deus fez sobre a vida de Moisés, elas não mudaram sobre a sua vida. Se você observa o texto, você vai entender principalmente Êxodo 3, 4, capítulo 5 e assim por diante, o quanto que Moisés ele reluta para não pegar esse desafio, esse chamado, esse propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Tanto é, se nós fôssemos continuar a ler, chega uma hora que Moisés começa, entre aspas,
discutir com Deus, falar assim, eu não. Mas Deus, eu não consigo nem falar. Moisés era gago. Moisés tinha dificuldade de falar com alguém na forma de pessoal, ele mais uma pessoa. Imagina falar com a pessoa mais importante daquela época, Faraó. Deus, eu não estou preparado. Como que eu vou fazer isso? E aí a história vai se desenrolando e você percebe que Deus, ele é muito paciente com Moisés. Tudo bem, Moisés. Você está dizendo que você não vai conseguir, tá bom. Então eu vou colocar uma pessoa perto de você, chama Arão. Arão fala bem, então ele vai falar por você diante de Faraó. Olha como que é interessante. O propósito de Deus era tão real, mas tão firme, tão pesado no bom sentido, para a vida de Moisés, que mesmo que Deus teve que levantar outra pessoa para fazer o propósito da vida de Moisés ser real, mas ele não tira Moisés do barco. Moisés, tudo bem, você está precisando de uma ajuda, mas você vai até o fim e vai fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Deixa eu te falar um negócio. Por muitas vezes, Deus vai pedir alguma coisa para você fazer, ou você tem um chamado muito nítido sobre a sua vida, que é para você fazer, não é para a pessoa que está do seu lado. Deus pode levantar novas pessoas, Deus pode usar pessoas para te ajudar, te auxiliar, mas a responsabilidade do chamado, a responsabilidade de viver na pressão da vida, a responsabilidade de resolver certo tipo de problemas é seu e não das pessoas. Moisés teve que entender isso, mas Deus nunca vai chamar quem é preguiçoso. Mais uma base bíblica em relação a isso para nós é o texto que nós demos, continua nele. No começo do texto diz, Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. Naquele tempo, pastorear não era uma diversão. Se você observa, não é algo normal. E outra, continuando, está aí, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Ninguém vai pastorear ou trabalhar, ou Moisés pensando, poxa, não estou fazendo nada, vou pegar as ovelhinhas do meu sogro, só para agradar ele, e vou para o deserto, já que no deserto é coisa legal. Ele não vai pensar isso. Você sabe muito bem que no deserto não tem água. No deserto, uma loucura dessa, de dia é um calor de rachar, de noite é um frio que não tem como. Moisés não ia escolher uma diversão no deserto. Moisés estava trabalhando. Ele estava fazendo uma coisa de útil. E pode perceber que sempre quando Deus ou o próprio Jesus no Novo Testamento chama alguém para dar continuidade no chamado que a Bíblia diz, a pessoa sempre está fazendo algo. Por isso que às vezes a sua vida ela não vai para frente, porque você está muito mais uma pessoa preguiçosa do que fazendo alguma coisa. E eu não estou dizendo fazendo algo para Deus. A questão é um trabalho, um estudo, fazendo algo por alguma pessoa, é você evangelizar, você fazer, aí sim entra ministerial e etc. Você percebe que quanto mais coisa você tem na sua agenda semanal, mais coisa Deus vai te colocar. Quanto mais você se enche do seu chamado, mais ainda você busca fazer algo diferente na sua vida, mais coisas vão chegar. Deixa eu dizer algo para você, muitas vezes não é o que você gosta. Simples. Moisés rejeitou o chamado. Moisés não gostaria de ir lá no Egito, voltar lá, ver todo aquele povo passando por aquela situação tão difícil, e falar assim, e falar assim, poxa, legal, vou liderar todo mundo, vou tirar todo mundo das mãos de Faraó. Não. E agora por conta própria aqui, com certeza absoluta, esse tipo de atitude de Moisés não foi algo esperado de Deus. Eu digo isso porque com certeza absoluta, o que Deus gostaria de ouvir de Moisés é, Senhor, lógico, conta comigo. Olha tantas coisas que eu já passei, o Senhor me salvou de eu morrer afogado. O Senhor não deixou morrer nas mãos de Faraó, então eu creio que o Senhor está comigo. Pode contar comigo, vamos chamar Arão para me ajudar sim, eu estou um pouco gaguinho aqui, então ele vai falar no meu lugar. Nós vamos lá, eu sei que o Senhor está comigo e as coisas vão acontecer porque o Senhor está à frente. Não. Você não vê Moisés fazendo isso.
E aí, continuo indo pela minha própria conta, vem comigo no texto. Moisés tinha acabado de ver uma árvore pegar fogo, tinha acabado de ver a sarça pegar fogo na frente dele, ela não se consumia. Depois disso, ele toma uma atitude que faz Deus falar com ele. Quer ver? Continua o texto, por gentileza, Natana. Mais um. Que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não se queima. E aí entra o porquê que depois Deus fala com Moisés: vou ver isso de perto. Ousadia. Moisés não sabia o que ia acontecer com ele, mas Moisés sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo com aquela sarça, e aquilo não ia continuar só, ou melhor, não ia terminar só com o foguinho pegando fogo e nada se consumia. Alguma coisa de diferente ia acontecer. Ele precisaria sair do barco, ele precisaria sair da zona de conforto. Moisés precisaria dar um passo de fé, ver algo que ele nunca imaginou, ver o invisível, ou imaginar dentro do coração dele que alguma coisa daquela sarça, daquele momento, iria acontecer com ele. E acontece. Moisés. Imagina uma pessoa ouvir nitidamente a voz de Deus. Imagina você. A Bíblia diz que a voz de Deus é uma voz de muitas águas, e tantos outros adjetivos que dá, e características de dar, a Bíblia dá para a voz de Deus. Isso é sobrenatural, é impressionante. E ainda assim, você vê Moisés vendo uma sarça pegar fogo, não se consome, ele chega mais perto, ouve a voz de Deus, ele sabe que é o Deus da vida dele, que o salvou lá desde o rio. Ele diz não. Moisés disse não. Ainda assim, depois de ter passado uma experiência sobrenatural com Deus, você passa experiências sobrenaturais com Deus, ou passou experiências sobrenaturais com Deus, vários anos e vários tempos, vários sábados, domingos, quartas-feiras na sua cela, e você continua: eu, Deus. E Deus está falando assim: meu filho, minha filha, o que eu preciso fazer mais para que você venha a crer naquilo que eu estou fazendo no seu coração? Veja bem, hoje não tem sarça queimando, mas a voz de Deus continua a falar. Hoje a sarça queima dentro de nós, é o fogo do Espírito Santo, é aquilo que queima dentro do seu coração, que do nada você sente uma vontade gigantesca de ler a Bíblia, do nada você ouve um louvor no seu quarto antes de dormir, e você começa a sentir uma atmosfera diferente, do nada você aqui no culto, Deus fala um negócio com você e você começa a chorar, ou do nada Deus fala assim para você: filho, sai dessa vida de pecado, sai dessa mesmice, sai dessa pequenez de mentalidade. É isso, é esse fogo que está dentro de nós. Só que a nossa geração não está vendo mais nem sarça se queimar. A nossa geração não consegue mais nem ouvir a voz de Deus. Veja bem, viver na pressão do dia a dia é a coisa mais normal que você vai viver. Sabe por quê? Você está vivo, vai acontecer. O interessante sobre isso é que problemas da vida sempre vai acontecer. E olha só Jacó. Jacó e sua família passavam fome e soube que havia comida no Egito. Disse Jacó aos seus filhos: por que continuam olhando uns para os outros? E olha só, muita gente também nada faz para resolver o problema. Ficam esperando que alguém tome atitude. Problemas não se resolvem de braços cruzados. Moisés tomou um passo. Você vai viver de pressão em pressão todos os anos da sua vida. Não adianta eu pintar um quadro para você e falar assim para você: viu, ninguém vai te pressionar. Não, você vai ter momentos da sua vida que vai estar de boa, né? Durante o ano de 2019, que daqui a pouco está chegando, vai ser sempre mil maravilhas. Não vai acontecer nada que o barco pode dar uma balançada. Não, vai acontecer. Mas a questão é, nós estamos muito mais dando atenção pelaquilo que é a pressão da nossa vida, do que aquele que pode resolver os problemas da nossa vida.
Moisés tinha esquecido do que tinha acontecido com ele, e muita gente esquece daquilo que Deus é. Deus, Ele planta uma árvore frutífera aonde o solo é infértil. Deus faz da água brotar de uma rocha. Deus faz um cego começar a enxergar. Deus faz uma pessoa que não andava começar a andar. Deus fala com você todos os dias, está pronto para falar com você todos os dias. Ele é o mesmo, lá desde a época de Moisés, e até hoje, e vai ser assim eternamente. Mas o que nós estamos preocupados em ouvir a mensagem verdadeira? Nós estamos mais ouvindo aquilo que o mundo está dizendo para nós. Moisés, por muitos ali, não tinha o que o mundo falasse para ele, concordo. Só uma galera de convívio dele, principalmente a família. Mas Moisés deixou a mentalidade e a carne falar mais alto. Olha como que isso é interessante. Ninguém cresce procurando soluções fáceis, cresce resolvendo as difíceis. Se você está passando por algum tipo de problema, levanta a cabeça. Se você tem algum tipo de barreira na sua vida, alguma pressão que você possa estar vivendo, alguma dúvida de existencial, alguma crise de identidade, seja o que for, levanta a cabeça e olha para a cruz de Cristo. E não para aquilo que as pessoas podem falar para você, seja até mesmo coisas boas, que é importante. Mas antes, olhe e dá atenção exclusiva para a palavra de Deus, para aquilo que Ele está falando. De nada adianta a gente se esforçar ao máximo para cavar um poço, se no fundo não tem água. De nada adianta selecionar as melhores sementes, se o chão onde você pretende jogar não é fértil. A questão não é só trabalhar muito, é trabalhar muito, mas a coisa certa. Ou você acha que tudo aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus? Sabe o que é? Você preste muito bem atenção e não vem plantar coisas que Deus não regaria. Não peça para Deus te abençoar em coisas que Ele falou para você não fazer e falou para você não ir. Aí você vira uma pessoa incrédula, por quê? Você percebe que Deus às vezes não está no negócio, não está no barco, não está te ajudando, etc. Aí nós colocamos a culpa em Deus. Moisés esqueceu do que tinha acontecido ali. Eu te incentivo depois desse capítulo inteiro, você vai entender muito bem. Não há possibilidade de você viver algo com Deus, se você pensar naquilo que o seu coração diz para você, que a Bíblia diz que é enganoso. Não há possibilidade de você viver algo sobrenatural e impressionante, como a própria Bíblia diz, que Moisés disse para ele mesmo naquela hora. Não há possibilidade disso acontecer, se você ouvir o seu coração e as pessoas e o mundo. Olha só, os discípulos tinham dificuldade de convencer o povo de que eles não eram deuses, por tantas maravilhas e milagres que eles fizeram. E olha só, hoje nós temos dificuldade de convencer as pessoas de que somos cristãos. A dificuldade que nós temos hoje de poder falar para as pessoas que nós somos cristãos, não é porque as pessoas precisam ver milagres, sinais e maravilhas na sua vida, uma coisa que tem que acontecer mesmo, mas não é por isso não. A questão é muito mais pelo jeito que nós falamos, muito mais é pelo jeito que nós pensamos, muito mais é o jeito que nós conduzimos as coisas. E não há possibilidade das pessoas verem Jesus na nossa vida. Olha como isso é sério. Como já foi cantado, ou melhor, falado pelo Jean, falta pouco para você mudar a história do Brasil ou não. Estude, leia. Você sabe que tem muitas notícias falsas, procura saber, se interessa, lê, vê o candidato, vê o que você gostaria para o seu país, vê aquilo que é a ideia, bate com as suas ideias e etc. Mas não. E o interessante sobre isso é que hoje nós não damos mais testemunhos de Jesus onde nós estamos. Existe muito mais crítica diante dos nossos lábios. Existe muito mais apontar o dedo. Quando a pessoa precisa de uma ajuda, do que nós estendemos as mãos, estamos apontando o dedo.
A pessoa não vem para a igreja, ela está desviada. Às vezes não. Ela precisa de um abraço, não está legal, do que ela escolher ver todo mundo que está dentro da igreja. Ela escolhe ficar no quarto dela, e às vezes é uma escolha dela. O que eu e você precisamos fazer? Ir lá atrás, amar, ver que está tudo bem. Mas não, você é uma desviada. Não, você vai para o inferno. Não, é porque você está em pecado. Para! Qualquer coisa que a pessoa faz é motivo. E aí, quando é nós, no outro lado, não é assim não. Não, foi uma vez. Não, a minha atitude, olha, deixa eu explicar, não é bem assim, mas com os outros não. A questão primordial que você precisa entender é, todo mundo passa por pressão. Todo mundo passa por dificuldades e também, principalmente, situações aonde vai definir o destino de uma pessoa como Moisés. Tenha cuidado em julgar aquele que atravessa um momento ruim. Você não tem ideia das tribulações que Deus o está fazendo experimentar. Se não for de Deus, essa pessoa precisa de ajuda e oração, e não de julgamento. Tem gente que passa por problemas. Se a sua vida está boa, maravilhosa, você está levantando as mãos para o céu e está agradecendo, às vezes a pessoa que está do seu lado não está assim. Nessa hora, Deus foi muito paciente com Moisés. Nessa hora, claro que Deus não respirou 2 vezes, porque Ele é a paciência, Ele é o domínio próprio. Mas você, lendo depois mais, vai vendo o capítulo, e Deus conversa com Moisés, aí Deus cede Moisés, chama Arão para ajudar Moisés, aí vai lá, olha, aí Moisés continua duvidando. Aí Deus fala assim, beleza Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, joga esse cajado no chão, o cajado vira cobra. Agora pega pela cauda, o cajado, a cobra vira cajado. Agora põe a sua mão dentro da roupa, tira a mão, está cheia de lepra, cheia de ferida. Agora põe ela de novo aí, agora tira, agora está curada, está sã. Gente, depois da sarça, o que eu acabei de falar, aconteceu ainda, porque Moisés ainda não estava crendo. Moisés estava numa crise gigantesca. E se Moisés passa por crise, as pessoas não podem passar. Mas a questão é, estamos dando muito mais atenção pela crise, pelo negativismo, pelaquilo que as pessoas estão dizendo que vai dar errado, pelaquilo que o futuro não vai ser legal, pelaquilo que a pessoa fala assim para você, você vai fazer isso? Olha, eu já fiz, hein? Então não vai dar certo. Não deu certo para ela, mas para você pode dar. Mas não. Nós continuamos na mesmice. Nós continuamos a não pastorear a ovelha e nem ir para deserto. A gente prefere o quê? Bonança, água de coco, sombra, e a gente fica ali, deixa a coisa acontecer. Mas está dando problema, deixa estourar. Estou bem aqui, zona de conforto. Não há possibilidade de você vencer na vida continuando na zona de conforto. E a primeira coisa que precisa acontecer é vida com Deus, vida na palavra, vida de oração e intimidade com o Espírito Santo. Você vai ouvir isso aqui, na Coreia, na China, lá em São Paulo, aonde você estiver. Por quê? Não tem segredo. Não tem uma mágica que você joga o negócio, explode a bolinha, e aí vira aquela fumaça e você está pronto. Isso não existe. Oração, luta contra as tentações e contra o pecado, luta contra influências malignas, luta contra o mundo, luta contra Satanás, luta. Se você está se deixando ser vencido pelos problemas, lute até o final. Ainda há possibilidades, ainda há esperanças para a sua vida. Eu não estou dizendo só uma questão de pecado, não estou dizendo só uma questão de vício que você pode ter, não estou dizendo só algum problema que a sua família está passando, não. Deus hoje quer se apresentar para você, Deus hoje quer se mostrar, Deus hoje quer apresentar algo para você, para dizer assim, meu filho,
eu sou Deus, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus da sua vida, eu posso fazer todas as coisas, mas você precisa crer. Creia sem duvidar, creia com as suas forças. Se você não tem força nenhuma, acha alguma coisa dentro de você, mas a questão é, se nós continuarmos só duvidando como Moisés, nós estamos fadados ao fracasso e a morrer espiritualmente. Morte espiritual não é eternidade no céu. Não há possibilidade de nós vermos a Bíblia só como um livro de história. Esse livro é vivo, ele muda a história das pessoas, ele cura, ele salva, ele restaura, ele traz alegria àquele que está triste. Aleluia! No mundo de máscaras, o que assusta as pessoas é o teu rosto. Seja sincero, e elas ficarão de boca aberta com você e para você. A verdade é perigosa, mas ela liberta. Hoje tem muita gente colocando máscaras. Você entrou aqui com máscaras. Uma máscara de alegria dentro de você. Então um desastre. E Deus está falando assim: meu filho, me dá. Eu não sei por que você está sofrendo assim. Minha filha, dá para mim, você vai ficar chorando essas dificuldades. Dá para mim essas dificuldades, dá para mim essas tristezas. Você vai ficar chorando no seu quarto por causa disso. Aí você fala: mas Deus, é muito pesado para mim. Mas Deus, eu não vejo futuro nenhum. Mas Deus, eu não consigo ver um chamado que eu gostaria. Mas Deus, eu gostaria de ser algo. Mas Deus, eu não vejo meus pais me fortalecendo. Mas Deus, faz muito tempo que eu não recebo o abraço de alguém. Mas Deus, faz muito tempo que minha mãe não me elogia. Mas Deus, eu não vejo mais os meus amigos perto de mim. Mas Deus, eu não consigo ver alguém verdadeiro perto de mim. Mas Deus e mais Deus falou assim para você: venha, vem, que eu te dou alegria que ninguém pode te dar. E se você tiver sede, a água que você beber de mim, você nunca mais terá sede. Isso é sobrenatural. Lembre-se, o nosso Deus, Ele não está dentro de uma caixa. Moisés achou que precisaria resgatar o povo sozinho. Ele precisaria fazer tudo sozinho, como se ele ia para dentro de campo e Deus de braços cruzados, sentado na arquibancada. Parece que é isso que nós temos uma ótica de nosso Deus. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso nas nossas vontades. Deus não está preso naquilo que um país tem de lei ou não. Deus não está preso numa caixinha. Deus não está preso em nada que o homem possa fazer. Muitas vezes nós estamos achando que Deus, Ele fica triste um dia como nós, e depois Ele fica alegre. Parece que Deus é uma pessoa indecisa. Nós achamos que Deus é uma fumacinha, que Deus Ele é um vento, que Deus Ele começa e depois não termina, Ele começa no meio e depois Ele não vai fazer o milagre mais. Nós achamos que Deus é como nós, e nós esquecemos da grandeza que é o nosso Deus. A questão é, a mesma postura que Moisés teve depois que ele começou a ver pela milésima vez, entre aspas, as coisas de Deus acontecendo diante dos olhos dele, de Faraó e do povo. Moisés toma postura. E você pode perceber que algumas posturas de Moisés são de ousadia pura. Primeiro, ele chega mais perto. Por minha conta aqui, se Moisés não tivesse esse de chegar mais perto, ele não ia ouvir a voz de Deus. Deus esperava alguma ação de Moisés, não só, olha que impressionante. Tem gente que fica sentado numa cadeira verde, vê alguém receber uma cura, vê alguém receber uma libertação, receber uma palavra da parte de Deus e fala: olha que impressionante,
e fica no lugar. Ninguém quer dar um passo? Deixa eu dizer algo para você. Se você começar a dar um passo que você nunca deu na sua vida com Deus, coisas na sua vida vão começar a mudar. Algo no mundo espiritual vai ser destravado. Algo que você nunca imaginou vai começar a acontecer na sua vida. Mas lembre-se, isso não vai acontecer se você ficar olhando para a pessoa que está ao seu lado. Não vai acontecer se você ouvir as pessoas falarem que não deu certo ou que não vai dar certo. Não adianta. Você precisa fluir. Você precisa da intimidade na palavra. Você precisa ser radical contra o pecado. Você precisa ter a chama do fogo do Espírito Santo na escola, na faculdade, no trabalho, aonde as pessoas não vão mais só ler que a sarça ardia com fogo e não se consumia, mas as pessoas verão que há uma pessoa ardendo do fogo de Deus, ardendo do fogo do Espírito Santo, que as pessoas vão começar a enxergar o fogo de Deus sobre você, e elas vão perceber que não te consome, mas na verdade você está começando a consumir de cura, de vida, de alegria as pessoas que estão ao seu lado. É isso. Não há possibilidade de a gente não viver se não for assim. A questão é: se posiciona, toma um posicionamento. Hoje é o dia para sanar tudo aquilo que você pode estar vivendo. É a alegria que você tem, glória a Deus. Toma um posicionamento de duplicar isso aí, de aumentar 7 vezes mais a sua alegria. É problemas, coloque nas mãos de Deus. A questão é, nesses 5 versículos que nós lemos, nós vamos tirar um ponto para que isso venha a ser ainda mais um incentivo para você. Moisés chegou mais perto. Está na hora de você dar o passo. Deus espera aqueles que chegarão mais perto dele, independente do que aconteça ao redor. Moisés chegou perto de Deus, ele não estava nem aí o que estava acontecendo com as ovelhas, ele não estava nem aí se alguma ovelha ia fugir. Moisés chegou perto, tirou as suas sandálias, e naquele tempo era de dia, estava um sol de rachar. Quando você está no sol de dar 1 hora, você pisa no chão, o que está acontecendo com o chão? Ou na areia, está queimando o pé. Moisés não se preocupou nem com as dores que ele poderia ter. Moisés não se preocupava nem com a responsabilidade do mundo ele tinha. Moisés não se preocupava com o trabalho que era do mundo. Entenda, do mundo agora como algo bom. Ele não se preocupou com mais nada. Ele deixou tudo, tirou aquilo que era necessário, deu um passo. Moisés deu um passo, e ele ouviu o sobrenatural. E a partir daquele momento, mesmo ele querendo ou não, em determinados momentos, como eu já falei para você, Deus fez. E hoje Moisés é para nós um grande exemplo de Deus, de homem de Deus. Dá um passo, chegue mais perto, e com certeza você vai ver as coisas mudando na sua vida. Fica à vontade.